Oh, maravilha, aleluia. Meu amado, vamos abrir a palavra de Deus no livro de João. João 5, está dizendo assim. João 5 e versículo 26. E assim, porque como o Pai tem vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. E deu o poder de também exercer juízo, porque é o Filho do homem. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te apresento, Senhor, a minha pobre pessoa. Sou pobre necessitado de Ti, Senhor. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Ó Senhor da glória, em nome do Senhor Jesus, que o Teu Espírito Santo, meu Pai Celestial, venha triunfar. O Teu Espírito Santo venha, Senhor, por as palavras na minha boca. Venha administrar essa palavra, venha falar ao nosso coração. Trazendo, Senhor, tremor e tremor. Te peço em nome do Senhor Jesus, assim seja. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E antes de eu falar aqui desta palavra, eu já li, eu quero lhe pedir aí para você botar o seu joinha, se inscrever no meu canal, aleluia, botar aí o seu like, louvado seja o nome do Senhor, põe o seu joinha, aleluia. E vamos aqui para a palavra, né? A palavra de Deus está dizendo assim, ó, porque como o Pai tem vida em si mesmo, Pai tem vida, né? Assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Quer dizer, o Pai tem vida e o Filho tem vida, aleluia, e deu o poder também a exercer juízo, porque o Filho é o Filho do homem. Deus deu todo o poder, toda a autoridade a Jesus para trazer para nós salvação, para trazer o julgamento, aleluia. Então, meu amado, aqui a palavra de Deus está dizendo que Jesus tem vida, o Pai tem vida em si próprio e deu vida a si mesmo, né? Bora ler direitinho. Porque como o Pai tem vida em si mesmo, o Pai tem vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Quer dizer, o Pai tem vida e deu ao próprio Filho a vida. Ele vai continuar. E deu-lhe o poder ao Filho, né? Também de exceder o juiz, porque é o Filho do homem. Meu amado, assim como Deus fez a obra maravilhosa, trazendo Jesus para trazer salvação para nós, também lhe deu o poder a Jesus, deu vida a Jesus, para Jesus também trazer juízo na terra. E meu amado, a palavra de Jesus vai administrar hoje, através da minha boca, e não é eu, de mim eu não tenho nada, né? Ele vai falar assim: em verdade vos digo, e vem a hora, e a hora em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. Veja o poderio que Deus deu a Jesus. Jesus, ele vai falar, e as pessoas que morreu vai sair aonde? Do sepulcro. Por isso, nós ouvimos muito, mesmo eu ouço. A ressuscitar, Jesus vai ressuscitar os vivos e os mortos. Vai haver ressurreição dos vivos e os mortos. A pessoa pode ter morrido, mas está aqui Jesus falando. Jesus, meu amado, ele traz essa mensagem para nós, ele traz a revelação da sua palavra para nós cair na realidade. Tem gente que diz, não, morreu, acabou. Nada disso, viu, filho? Jesus, eu já li e Deus está dizendo que ele tem vida em si mesmo, assim ele deu também Jesus vida, para trazer juízo, trazer julgamento. Assim como ele trouxe a salvação, e agora está trazendo, e vai trazer na terra, o juiz vai julgar os vivos e os mortos. Por isso ele diz assim, em verdade vos digo, e vem a hora. Vai haver a hora, meu filho. Né? No final dos tempos, mesmo do tempo de Adão, até o final dos tempos, vai haver isso aí. Jesus vai trazer esse julgamento. Né? Em verdade vos digo, e vem a hora. Eu estou aí, João 5, capítulo 25.
em verdade vos digo, e vem a hora, e a hora os mortos, as pessoas que morrem, né? Os mortos ouvirão a sua voz, a voz do Filho de Deus. E os que ouvirem, viverão. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Aí vai dizer, né, que deu poder, né, para lhe julgar, trazer julgamento. Tem muita gente, meu amado, e não acredita verdadeiramente na palavra de Deus. Acha que morreu, ponto, morreu, acabou. Não, filho. Vai haver ressurreição e o próprio Senhor Jesus está afirmando, dizendo que vai chegar a hora, e a hora vai chegar em toda pessoa do tempo de Adão. Vai chegar, isso aí é lá no final dos tempos. Ele vai fazer esse julgamento. Todo vai sair do sepulcro. Né? Louvado seja o nome do Senhor. Aí Jesus diz assim, olha, não maravilhei disso, porque vem a hora em que todos estão no sepulcro, ouvirão a sua voz. Todos que estiverem no sepulcro, todas as pessoas que morreram. Lá em Apocalipse diz que a pessoa que morreu lá no mar, morreu lá, por exemplo, tem um avião, né? Morre lá nas alturas, todos eles não tem pra onde correr, vai ressuscitar. Jesus vai chamar para as conversas, para trazer esse julgamento que o Pai deu. Aí Jesus vai dizer, ó, então os que estiverem no sepulcro ouvirão a sua voz. Muita gente, meu amado, não quer ouvir a voz do Senhor hoje, se rebela, às vezes se rebela contra a pessoa que está pregando a palavra, diz que a pessoa não tem sabedoria, mas às vezes falta sabedoria também em nós, de nós dar ouvido à palavra de Deus e se humilhar ao Espírito Santo, pedir a Ele para trazer a conversão para nós. Então muitas pessoas às vezes se levantam achando que a pessoa, o pregador não tem sabedoria, né? Mas às vezes não está faltando sabedoria, somos nós. Nós deixamos de ouvir a palavra de Deus, de ter a conversão verdadeira, de se humilhar nessa palavra, e depois, meu amado, quando estiver lá no sepulcro, vai se levantar. E os que fizerem, presta atenção, então, os que tiverem, né, ouvirão no sepulcro, ouvirão a sua voz. E os que fizeram bem, sairão para a ressurreição da vida. E os que fizeram mal, para a ressurreição da condenação. Aqui tem duas pessoas, dois tipos de gente que vai ouvir a palavra de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E tem outras e vai sofrer. Essas pessoas que vai passar para a condenação eterna. Meu amado, a palavra de Deus, ela traz para mim e para ti uma verdade. E todos nós somos pobres e necessitados de ouvir a palavra de Deus e crer. Aí a palavra de Deus fala em Mateus, vamos ouvir a palavra de Deus em Mateus. Mateus 25 e o versículo 41. Está dizendo assim, então dirá também aos que estiverem na sua esquerda. Aí é o próprio rei chamado Jesus. Então dirá também aos que estiverem na sua esquerda. O que é que significa, meu amado, essa palavra da esquerda? A esquerda é toda aquela pessoa que está fazendo a vontade do pensamento, e não era a palavra de Deus, não era verdadeiramente uma conversão, não era buscar o Espírito Santo. Está entendendo? A esquerda, ela se simboliza o E. As pessoas, e elas são contra a palavra de Deus. Ela não ela sempre torce a palavra de Deus. Ela não aceita a palavra de Deus. A esquerda é isso, e Jesus vai falar. A esquerda é isso, é a pessoa que não aceita a palavra de Deus, sempre está se levantando contra a palavra de Deus. E é o contrário, é para nós ouvir e pedir a Deus para tirar essa maldade dentro de nós, né? Para nós não endurecer o nosso coração.
E aí Jesus vai falar, então dirá também aos que estiverem na sua esquerda, afastai-vos de mim, maldito, olha aí, e maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Porque, meu amado, Jesus está dizendo aí, e o inferno, e essas pessoas da esquerda, e se levantarem e não aceitarem a palavra de Deus, essas pessoas, e elas vão para um fogo eterno. Jesus está chamando de maldito, porque eles não foram benditos, eles não foram da direita. A direita é elas, pessoas, e sempre aceita a palavra de Deus. E a esquerda é aquelas pessoas que sempre se rebelam contra Deus, e não querem se humilhar a Deus, não querem ver sua rebelião. A pessoa totalmente cega. Acha que morreu, acabou. E não é bem assim. Então, meu amado, assim como Jesus disse, né? E nós temos de procurar o que verdadeiramente é viver a palavra de Deus, buscar a Jesus. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, afastai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então vamos parar por aí e vamos meditar. Quando Deus ele fez o inferno, o lar de fogo, foi para Satanás e seus anjos, não foi para o ser humano. Porque é que o ser humano, Jesus está dizendo, afastai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno. Porque essas pessoas não quiserem o evangelho, não abraçaram o evangelho, não quiserem, meu amado e minha amada, totalmente ouvir a palavra. A fé, ela vem por ouvir a palavra de Deus e pôr em prática. E esse povo aí que Jesus está falando, é da esquerda, ela não era a Deus. Ela não era a Deus, ela não procura verdadeiramente se humilhar a Deus, procurar verdadeiramente a sua libertação. Então, nós vamos aí, para nós acreditar bem nessas palavras do Senhor Jesus. Nós vamos pregar, meu amado, né? Vamos entender, Jesus está dizendo aí, e todos vão ouvir a voz do Senhor, que está no sepulcro, e vão sair de lá, porque vai ter esse julgamento, né? E a palavra de Deus, meu amado, vamos aí para o livro de Lucas. Vamos entender bem essa passagem deste fogo eterno. Jesus ele vai contar uma história trazendo a realidade, porque Jesus ressuscitou. E porque Jesus ressuscita muita gente, mostrando aí, irmão, Jesus ele sofreu muito para trazer essas passagens para nós. Vamos entender. E aconteceu que também um mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Sepultado. E no inferno, ergueu os olhos, estando em tormento, e viu de longe Abraão e Lázaro no seu seio. Preste atenção, meu amado. E a palavra de Deus, vamos abrir em Apocalipse, para nós entender. Em Apocalipse. Nós entender essa passagem aqui de Lázaro. Depois nós voltar para lá. Isso, louvado seja Deus. Meu amado, se Deus está trazendo essa palavra para os nossos corações, nós temos de glorificar a Deus e exaltar, por Deus está trazendo essa palavra, para nós entender, e a nossa vida é uma vida eterna. Para nós entender, isso aí é 4 dias, a nossa vida é ao lado do Senhor Jesus, recebendo uma mansão, irmão. Aleluia. Não é para nós ir para este lar de fogo, não é para nós ir para o inferno, é para nós ir para aleluia, para uma mansão celestial. Aleluia. Porque Jesus deu a vida por mim e por ti. Aleluia. Então vamos entender. E este fogo, né? A palavra de Deus fala. Vamos abrir a palavra de Deus em Apocalipse 20. E o versículo 11. Aí está dizendo assim. E vi um grande trono branco. E estava sentado sobre ele de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E viu os mortos, os pequenos e os grandes. Presta atenção. João está dizendo, ó, e viu os mortos. Essa pessoa aí que está no trono se chama Jesus.
Vamos observar ali, Deus dizendo, assim como Deus tem vida em si mesmo, deu vida a Jesus, para através de julgamento. E viu os mortos, pé grande, e estava adiante de Deus. E abriram-se o livro, e é da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro, segundo a sua obra. E deu o mar, preste atenção, e deu o mar os mortos, e nele havia, e os mortos, e o inferno deram-se os seus mortos, e nele havia, e foram julgados, cada um, de um por um, vai ser julgado, segundo as suas obras. E os mortos do inferno foram aonde lançados no lago de fogo, e essa é a segunda morte. É ali onde nós começamos a ler. Jesus vai, lá no final, ele vai levantar todos, vai ser julgado os vivos que estão na terra e os mortos que já se foram. Vão ser essas pessoas que não têm salvação. Jesus diz, afastai de mim, né? Vocês aí estão na esquerda, né? Afastai de mim, maldito. Veja, maldito. Então essas pessoas aí, né? E a morte e o inferno deram-lhe, foram lançadas, né, no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Essa palavra de segunda morte, irmão, é uma palavra que você não tem mais salvação. Não existe mais salvação para essas pessoas. Por isso se chama segunda morte. É separação totalmente de Deus. São essas pessoas aí e vai tudo para este lago de fogo. Agora nós vamos continuar aqui a leitura de Lázaro, para nós entender essa palavra de Jesus. E aconteceu, o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rio e foi sepultado. Nós vamos lembrar que Abraão, Deus, ele se manifestou na vida de Abraão, chamando Abraão o arrependimento, abençoando Abraão. E nessa história maravilhosa, Deus abençoou Abraão como pai da fé. Como pai da fé. Entendeu? Até aí, nós vamos aí ver Abraão falando. E no inferno, ergueu-se os olhos. E foi erguer os olhos, o rico. E também morreu também, né? O rico, né? Ele foi sepultado. Ele foi sepultado. E no inferno, ergueu os olhos, estando em tormento, e viu de longe Abraão e Lázaro no seu seio. Lázaro, ele teve salvação. Mas este daí não teve salvação. Então, meu amado, vamos prestar bem atenção aí. Essa revelação que Jesus está trazendo para nós. Essas pessoas que já morreram. Essas pessoas, Jesus disse, né? Essas pessoas da esquerda. Essas pessoas e nunca teve uma aliança com Deus. Nunca teve um novo nascimento do Espírito. Essas pessoas e não aceitou Jesus. Essas pessoas e rejeitou totalmente a palavra de Deus. Aí a palavra de Deus disse que este rico morreu e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormento. Lá é só tormento. É como Jesus fala, meu amado, na sua palavra, e é choro e rigir de dente. Isso aí é só o inferno, viu? E o inferno mesmo, ele vai passar. E esse homem que está aí, este inferno, vai passar para o lago de fogo. O lago de fogo, vamos entender. Você pode dizer assim, mas Rita, este lago de fogo é tão grande para caber tanta gente? É, meu filho. Nós aí, meu amado, vamos entender. Aí na terra, o poderio de Deus, vou falar só um pouquinho do poder de Deus. Nós estamos, tem muitos habitantes nessa terra, não tem? A terra é só uma ilhazinha, o resto tudo não é mar? Tudo é mar. Veja o tamanho do mar. Então, essas pessoas, e vai para o lago de fogo, ela é grande, meu amado. Para nós entender. Então, vamos falar deste rio aí, e foi sepultado, né? E no inferno, ergueu os olhos, estando em tormento, e viu de longe Abraão e Lázaro no seu seio.
Vamos examinar aí, meu amado e minha amada. Este homem estava com os olhos totalmente perfeitos. Veja, nessa terra, por causa da queda do homem, o homem nasce defeituoso por causa do pecado. Mas, se nós meditar nessa palavra e as palavras de Jesus, todos vão ouvir a voz do Senhor e vão sair do sepulcro, os pezinhos estão normal. Os olhos vai estar normal. O braço vai estar normal. Mesmo e morra aleijado, ele vai sair todo normal, porque Deus fez o homem normal, perfeito. Deus não fez o homem aleijado. Às vezes o sujeito nasce aleijado por causa da origem do pecado, da queda do ser humano. Então, como o ser humano, Adão foi o primeiro homem, né? E veio o pecado através dele, toda a nação caiu, todos nós nascemos pecador. Então, veja só, através disso, nós, às vezes, tem um acidente, às vezes perde um olho, às vezes perde um braço, às vezes perde uma perna. E às vezes até nasce um defeito. Mas só, e quando Jesus falar, chamar lá do sepulcro, aquela pessoa e foi enterrado só uma perna, ou então só um olho, ou então só um ouvido, né, só uma orelha, seja lá como for, só uma mão, ou então faltando um dedo, seja lá o que for, todos vai receber o seu corpo legítimo, porque Deus fez o homem perfeito. Deus fez o homem perfeito, com 2 pernas, com 2 braços, inteligente, com 2 olhos. Não nasceu com problema de vista. Hoje nós temos até os óculos, né? Então veja só. Então a vista deste homem está perfeita, os seus olhos estão perfeitos. Veja. Este homem aí está lá no inferno, viu? Ele está lá no inferno sendo queimado, passando fome e sede. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormento, e viu de longe Abraão e Lázaro, seu filho. Os olhos dele tão perfeitos, tão bons, ele viu de longe Abraão e Lázaro. Porque Deus fez o homem perfeito. E chamando, disse-lhe, Abraão, tem misericórdia de mim. Presta atenção. E chamando, a voz dele estava bem. Tem gente que nasce mudo, né? Tem problema nas cordas vocais, e ali ele nasce mudo. Só quando Jesus ressuscitar, Jesus chamar lá do sepulcro, vai sair até com a sua voz perfeita. Não vai ter areia nenhuma e vai tapar, vai mexer nos olhos, vai mexer... Não, exatamente, vai ter perfeito. Ele vai ramar, ele vai dizer, ó, ramando disse, Abraão, não, disse, pai Abraão, ele chama Abraão de pai. É uma coisa muito interessante, só quem chamava Abraão de pai era o povo que estava na aliança com Deus. Mas esse homem perdeu a aliança com Deus. Esse homem, ele quebrou a aliança com Deus. Ele passou para ser sepultado, morreu com a aliança quebrada com Deus. Viu? Esse homem, agora faço como ditado, era uma pessoa que estava afastada de Deus. Ele chama Abraão, porque Abraão é o pai da fé. Ele chama pai Abraão. Ele não chama Abraão, ele chama pai Abraão. Então, quer dizer que este homem aí é da descendência da linhagem, né, de Abraão. Né? Na linhagem, na descendência, eu quero dizer, meu amado, mesmo que eu erre, vamos entender. Hoje, espiritual, nós não temos nada com o pessoal de Israel, certo? Mas espiritual, nós somos filhos de Abraão pela fé, para ser filho de Cristo. Entendeu? Compreendeu? Então, aí, este homem aí, não é dizer que ele era filho de Abraão, não, ele está chamando de pai, porque Deus deu as nações, né? Deus deu Abraão como pai das nações. Da mesma forma, Sara. Sara é a mãe das nações. Abraão é o pai das nações, de toda ele crê na palavra. Então esse homem creu, mas só quebrou a aliança com Deus e se afastou de Deus e perdeu sua salvação. Então, meu amado, a voz dele está perfeita. Chamando, disse, pai Abraão, tem misericórdia de mim. E manda Lázaro e molhe na água a ponta do seu dedo e refresca a língua, porque estou atormentado nessa chama.
nessa chama no fogo. Vamos entender. A voz dele estava perfeita, né? Falando. E a língua também está perfeita. E aí ele está sentindo muita sede. Como Jesus disse, né? Lá no inferno é choro e ranger de dente, fome e sede. Ele chama aí, está uma sede enorme. Ele está na chama de fogo, né? No livro de Salmo, eu já li uma passagem, e no inferno, como se fosse aquele buraco cheio de fogo. Você já viu falar no Acimba? Acimba tem água, né? E ali não tem água, ali só tem fogo. Vamos entender? E a palavra de Deus diz assim, ó. E havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, vai falar de lá, né? Ele jazia cheio de a porta da ilha. E desejava alimentar-se e ia da mesa do rio. E o próprio São vinha e lambia a chave. Isso aqui é Lázaro. E aconteceu, o mendigo morreu e foi sepultado. Sepultado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rio e foi sepultado. Sepultado. Lá embaixo. Entendeu? Ele foi sepultado. Lázaro ele foi levado, né? Para descansar com Deus. O corpo dele também está no sepulcro. Porque nós vamos ver mais, nós vimos ali que Jesus disse, ele que fez o bem para a vida eterna, mas ele fez o mal e vai sair para a condenação eterna. Então, veja só, e o inferno é como se fosse assim se fosse assim um negócio tão grande de fogo, meu amado. Lá embaixo, como se fosse acima, e esse inferno ele vai passar por lá de fogo, como eu li. Lá no 20. Você aí lê bem direitinho, mesmo que a irmã Rita está dando aqui as passagens, tudo direitinho. Então nós vamos aqui. Ele chamou, a voz está perfeita, né? Aí ele fala, né? E chamando, diz, Pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda Lázaro, e molhe a água, a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. É dizer, a língua dele está perfeita. Perfeita. Querendo refrescar a sua garganta, querendo beber água, mas ele não podia, né? Não pode. Disse, porém, Abraão, filho, olha Abraão chamando ele de filho. Disse Abraão, filho, lembra-te de recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente mal, e agora este é consolado, e tu atormentado. Este Lázaro, meu livro, né? Ele vivia na porta dele, medicando um prato de comida, né? Ele não dava, tá entendendo? Sofreu. E já esse daí, ele tinha de tudo, ele recebeu os bens dele em vida, né? Mas não se arrependeu. Ele foi para o lar de fogo, meu amado, não é porque ele era rico. É porque ele não obedeceu à palavra de Deus. Tinha Abraão por pai, tinha a palavra de Deus, tinha Deus, mas não quis obedecer à palavra de Deus. Esse é por isso que ele foi para os tormentos, como Jesus diz. Ele era da onde? Da esquerda. A esquerda é aquela pessoa que não aceita a palavra de Deus, endurece os ouvidos. Estou falando da Bíblia, o que está na Bíblia. Então, é aquela pessoa que endurece, não aceita a verdade. Ele torce, aceita as coisas erradas. Não aceitava a verdade da palavra de Deus. E agora ele está chamando aqui Abraão, meu pai, né? Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que tu recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente mal, e agora este é consolado e tu atormentado. E além disso, e além de tudo isso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte eu estiver para passar dali para cá, não poderá, nem tão não pôr o de lá passar para cá.
vamos entender essa passagem aí, para nós não aceitar as mentiras. Veja só, a mentira que o mundo oferece. Olha. Preste atenção aqui, ó. Eu estou em Lucas, aleluia, 16 e versículo 26. Olha. Jesus falando, e além disso, tudo isso está pronto, um grande abismo. Jesus, ele está falando como fosse Abraão. Está entendendo, né? E além de tudo isso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte eu estiverem passado daí para vós, não poderia nem tão pouco de lá passar para cá. Tem gente, tem gente assim, eu vi uma alma. Só vê assombração. Não pode jamais os que morreram tá aparecendo. Porque não pode, nem Lázaro podia sair de lá, do seio de Abraão, onde ele estava lá no paraíso, tampouco o rico, que está lá neste inferno aí, também podia sair de lá. Isso aí, meu amado, esse inferno onde este homem está, vai ser lançado lá no lago de fogo. Por isso que eu já vi uma passagem, posso até estar enganada, né? Mas é como se fosse assim, ali, cheio de fogo. Tá entendendo? Essas coisas assim é grande, meu amado. O lago de fogo é grande, é como o mar não tem tamanho aí. Nós vivemos numa ilha. Só estou dando um exemplo, não estou dizendo que o lago de fogo é o mar, não estou dizendo isso. Veja só, não estou dizendo isso. Eu só estou dizendo que o poderio de Deus é grande. Nós vivemos aí, na terra, numa pequena ilha. Tudo é mar. Você descobre isso aonde? Lá no livro, no primeiro livro, você vai ver lá na criação de Deus. Mas é mar. Não precisa nem ter tanto estudo. Abaixo da Bíblia que já lhe revela e o mar é bem grandão. Da mesma maneira, o lago de fogo é grandão. Grandão. Vai passar para lá o inferno, vai passar lá. Só gente da esquerda. Gente e não se arrependeu. Não quis Deus. É este tipo de gente que vai passar para lá. Está entendendo? Essa palavra, quando Jesus diz, né? Estiver na minha direita e na minha esquerda. Ele está falando do povo da direita e de uns ouvidos para aceitar Jesus. Errei a palavra de Deus. E a pessoa que estava na esquerda são essas pessoas que endureciam o coração, não queria Deus. Nunca ia se arrepender. Essa é a verdade. Então Jesus vai falar assim, ó, e além de tudo isso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte eu estiver passado daí para vós, não poderei, nem tampouco o de lá passar para cá. Não tem como. A pessoa que está lá no inferno não tem como sair. A pessoa que está lá onde o Lázaro está, no seio de Abraão, no descanso de Deus, também não pode sair de lá. É isso. Aí ele vai dizer assim, o rio, né? Aí é Jesus falando como se fosse Abraão, trazendo uma história muito linda. Aí ele vai falar, e já é o rio. Disse ele, rogo-te, pois, ó Pai, e o mande à casa de meu pai. Aí ele está pedindo, como ele viu aí, não tem jeito de ele sair de lá. Lá, como o Senhor Jesus disse, é só fome, sede, choro e rigir de dente. Ele está pedindo aí, olha, está fazendo um pedido a Abraão. Ele disse, rogo-te, pois, ó Pai, e mande à casa de meu pai. Ele está dizendo, olha, preste atenção, a lembrança daquele homem, a mente daquele homem está se lembrando lá da casa do pai dele. Ele está se lembrando que eles têm família. Aí ele vai falar, meu amado. Disse ele, rogo-te, pois, ó Pai, e mande à casa de meu pai. Está se lembrando da casa do pai dele. A memória dele está perfeita. Quando Deus fez o homem, ele fez perfeito. Por isso esse homem está todo perfeito aqui.
tanto os olhos, uma língua, uma boca, uma mente, está tudo perfeito. Os pés, está tudo perfeito. Então a lembrança dele aí está se lembrando das do pai dele, a lembrança dele está perfeita. Olha, meu amado, uma palavra de Deus é verdadeira. Quando Deus fez o homem, fez perfeito. Devido à queda do ser humano, do pecado, às vezes nasce com problema, às vezes nasce. Mas só esse homem aí, quando Jesus vai chamar lá do sepulcro, vai sair andando perfeito. Uma lembrança. Ele está se lembrando e o pai dele tem uma asa. Pois tem os 5 irmãos, até dos seus irmãos. Ele está se lembrando do pai dele tem uma casa. Ele está se lembrando que tem um pai. Ele está se lembrando que tem irmão. Presta atenção. Pois tem os 5 irmãos. Olha a mente dele, a memória dele. E às vezes, meu amado, o tempo vai passando. E às vezes a gente vai perdendo a memória devido à queda do ser humano. E às vezes tem problema nos olhos. Mas esse homem, ele está totalmente perfeito. Tanto os olhos como a mente, tudo. Está se lembrando. A mente dele, a memória dele está perfeita. Perfeita. Então ele disse: rogo-te, pai, eu mande a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Veja, até os irmãos todos ele está se lembrando. Ele está se lembrando, ele tem 5 irmãos. Veja. Pois tenho 5 irmãos, para ele dê testemunho, para a fim de que não venha também para este lugar de tormento. Tormento deste homem era tão grande, como Jesus fala, e é fome, é sede, é rigir de dente. É tão grande o sofrimento dele, mas aí ele lembra até o tanto dos irmãos que ele tem. Se lembrou da casa do pai dele, se lembrou, ele tem um pai, se lembrou de 5 irmãos, até o número dos 5 irmãos dele, ele está lembrando. Agora vamos entender, e Abraão vai dizer. Disse-lhe Abraão, tem Moisés e o profeta, ouça-nos. Abraão está dizendo aqui, né? Olha, não adianta as pessoas que já morreu sair daqui. Tem o livro dos profetas. É só você crer. A Bíblia toda, o Novo Testamento, meu amado e minha amada, o Novo Testamento, tá o livro todinho lá do Velho Testamento. Todos eles. Não tem pra onde correr. Disse Abraão, tem Moisés e os profetas. Ouçam. Ele está dizendo, olha, Moisés falou de Jesus, os profetas profetizou sobre Jesus. Então não adianta, não pode jamais uma pessoa que morreu ir lá para o mundo. Não pode. Então, meu amado, se você aí achar que uma pessoa vai vir para pedir, para rezar, ou para pedir oração, para pedir qualquer coisa, é tudo mentira de Satanás. Isso não existe. Ou você acha que Jesus veio neste mundo levando peia, cuspida, fome, passou tanta dificuldade nessa terra, tudo por nós, para ele mentir? Jesus jamais ele veio para mentir, ele veio para falar a verdade. Ele disse para Pilato, eu vim trazer a verdade. Pronto. Aí ele é da verdade, ele ouça a minha palavra. E não é da onde? Da esquerda. Disse-lhe Abraão, tem Moisés e os profetas, ouça. Disse, não, pai Abraão, olha a dureza do coração. Mesmo sofrendo, ainda diz, não quero. Já pensou? Disse, não, pai Abraão, mas se alguém entre os mortos fosse ter com ele, arrepender-se-ia. Porém, ele disse, olha, se a pessoa não quer se arrepender, e Jesus, falando dessa palavra, Jesus morreu e ressuscitou. Jesus ressuscitou a muitas, tudo para mostrar que essas palavras dele é verdadeira. E amém. E não é. Porém, ele lhe disse, não. Porém, ele disse, se não houve a Moisés e os profetas, tão poucos terão persuadido, ainda e alguém dos mortos ressuscite. Não pode jamais. Não pode. Você tem de crer que Jesus morreu e ressuscitou,
e Jesus verdadeiramente ressuscitou Lázaro e o pessoal, morreram, muitas pessoas morreu, mas Jesus ressuscitou, mas morreu. Mas aí, meu amado, não pode a pessoa morrer e voltar. Jesus está dizendo que não pode, acabou. Entendeu? Então vamos orar e acreditar neste Deus bendito, nessa palavra que é verdadeira, em é amém, em não é. Vamos entender, este homem está perfeito, os olhos dele, tudo, as perninhas, como Jesus disse. E Jesus vai falar, e o sepulcro vai se abrir e vão sair todos que morreram. Não tem, meu amado, para onde nós ir. Nós só pode ir para os pezinhos de Jesus e crer na sua palavra. Como ele diz aí. Aleluia. Na verdade, vós digo, e venha. Ó, na verdade, vós digo, e em ouvir a minha palavra e crer na ele e me enviou, tem a vida eterna. E não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Entendeu? Essas são as pessoas, e ele falou da direita. A direita, onde eu li lá em Mateus. Então, meu amado, vamos lembrar, e vamos se levantar, e vamos orar, e vamos acreditar nessa palavra. Amém? Senhor, muito obrigado ao Pai por essa palavra. Senhor, eu creio nessa palavra. Eu creio verdadeiramente. Por isso eu te peço, Pai, me conceda arrependimento mais e mais, em nome do Senhor Jesus. E essas pessoas estão aí me ouvindo, meu Pai. Se ela concordar essa verdade que está aí nas Escrituras, meu Pai, e o meu Senhor também, e ela se humilhar, se ela se quiser também, meu Pai, ouça, Senhor. Perdoa as nossas iniquidades e nos transforme, Pai, em nome do Senhor Jesus, porque eu creio, meu Pai, que Jesus vai ressuscitar todos, ele vai chamar lá do sepulcro a todos, um para a condenação eterna e outro para a vida eterna, e eu creio, Senhor, eu creio nessa palavra, eu creio que essas pessoas estão aí me ouvindo, Senhor, creia, e essas pessoas estão me ouvindo, eu creio, meu Pai, e vão também se humilhar, e vão também buscar a tua face, e vão também verdadeiramente passar para a vida eterna. Em nome do Senhor Jesus, eu te peço essa bênção, Senhor. Nos abençoe, tira a dureza do nosso coração, Senhor. Tira a dureza dos nossos ouvidos. Ah, Senhor, me conveste, eu serei convertido. Converta, Senhor, me e o teu povo. Te peço em nome de Jesus, assim seja. Amém. Senhor, quero abençoar todos os meus ouvintes. Seja abençoado na tua vida financeira. Seja abençoado no nome do Senhor Jesus. E o Senhor te livre e te guarde de todo mal. Aleluia. E 1000 aí ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não vai ser atingida. Amém? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Somente com nossos olhos vamos ver a recompensa dos ímpios, de Satanás dos infernos. Aleluia, lá naquele largo de fogo. E nós não vamos passar. Amém? Aleluia. Você está aí me ouvindo? O Senhor te abençoe a mim e a ti. E o Senhor guarde a mim e a ti. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre mim e sobre ti. E tenha misericórdia de mim e de ti. O Senhor sobre ti e sobre mim levante o seu rosto e te dê a paz a mim e a ti. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos nós. Não somente hoje, mas para todos sempre. Assim seja. Amém. E você dê um joinha. Aleluia. Dê o seu joinha, dê o seu like, aleluia, e compartilhe aí para outras pessoas, em nome do Senhor Jesus, faça essa obra, em nome do Senhor Jesus. Seja um verdadeiro missionário.